torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal pra gente falar um pouquinho de Inter. Nesse vídeo algumas informações sobre reforços. O Inter tá no mercado, o técnico Eduardo Cudê tá querendo um pouquinho mais até do que o Inter pode dar pra ele em termos de busca no mercado de transferências, a gente vai falar bastante sobre isso. E eu quero aqui também responder o técnico Eduardo Cudê sobre a história do churrasco na entrevista coletiva de ontem. Eu quero também, é claro, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like aqui porque isso fortalece muito o trabalho. Aliás, nós já somos mais de 11 mil inscritos aqui, hein? Muito obrigado a você que está acompanhando o canal, que está inscrito, se caiu aqui pela primeira vez ou se ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho. E vai deixando um comentário aqui ao longo do vídeo, enquanto eu for dando essas informações. Fica comigo até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar dessas informações e vai deixando um comentário aqui conforme a gente for avançando com tudo isso. Primeiro, eu quero falar sobre o que foi dito, na verdade, pelo técnico Eduardo Cudê na entrevista coletiva de ontem, depois da vitória diante do Atlético Goianiense lá em Goiânia. O técnico Eduardo Cudê foi questionado sobre a perda do Bosquilha e sobre reforços, enfim. E aí ele falou, olha, antes de perdermos o Bosquilha, eu já precisava de um meio-campista. Agora, então, é fundamental que se tenha essa contratação. Agora, o Inter precisa de 2 meio-campistas para brigar até o fim, ter condições de títulos até o fim da temporada. A partir daí, o colega Marinho Saldanha, do All Sport, por exemplo, perguntou para o Cudê o quão fundamental é fazer essas contratações. E aí o Cudê disse, sinceramente, 100%, é 100%, é fundamental, é imprescindível o Inter fazer essas contratações. E aí o técnico Eduardo Cudê falou, olhem só, além de 2 meio-campistas, a contratação de um zagueiro e de mais um atacante. Lembremos aqui que o Potker tem uma negociação com o Cruzeiro que agora deu uma esfriada, mas o Inter já quase colocou o Potker na Turquia, já quase colocou no Cruzeiro. Então assim, eu não sei, confesso, se o Inter, na pessoa do Eduardo Cudê, está contabilizando a vinda desse atacante, já prevendo uma saída do Potker, ou se sair o Potker, o Cudê vai pedir mais um atacante. Mas essa é a relação, essa é a lista de pedidos do técnico do Inter para a direção. Mas e a direção? Pode comprar esses jogadores? Pode buscar no mercado, fazer trocas, enfim? Esse é o grande X da questão. O Alexandre Chaves Barcelos, vice de futebol do Inter, falou antes do Eduardo Cudê, vice de futebol não, vice-presidente do Inter, né? Vice-presidente do Inter, falou antes do Eduardo Cudê que o Inter tem uma capacidade de investimento quase nula e que, por exemplo, o negócio com o Maurício, lá do Cruzeiro, ou com o Cruzeiro pelo Maurício, ele praticamente não vai acontecer mais por conta disso, porque vazou a informação lá em Minas, e aí depois começou todo mundo a repercutir aqui, trazer outros detalhes aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a partir disso, um clube árabe se interessou e enviou uma proposta, o Alexandre Chaves Barcelos não citou isso na coletiva da proposta, mas essa é a informação. Chegou uma proposta para o guri lá de 19 anos e o Cruzeiro pensa muito mais em vender o cara em definitivo porque tá numa penúria do caramba do que necessariamente trocar ele pelo Potker com o Internacional, trocar no taco ou ainda ter que envolver alguma parte financeira nesse sentido. Então é muito mais negócio para o Cruzeiro vender e esse interessado a princípio só surgiu depois da informação de o Inter estar interessado no jogador e aí desandou a maionese para o Inter, né? E o Inter tá bem irritado com esse vazamento de informações porque ia buscar esse jogador justamente para a vaga do Gabriel Bosquilha ou para ser uma opção numérica, talvez não qualitativa no mesmo nível, mas pelo menos numérica para o setor do meio de campo. E aí eu perguntei pro técnico Eduardo Cudê, mas então, não tem dinheiro para contratar. O Caetano, depois do jogo contra o Flamengo, explicou até mesmo como vai funcionar para pagar salários, 13º dos jogadores, tudo isso até dezembro. Sendo que a cota de TV do Campeonato Brasileiro, por exemplo, entra só em janeiro ou fevereiro, quando terminar o campeonato. Não vai entrar em dezembro. E as obrigações são todas agora. O Caetano explicou tudo isso, o Inter não tem dinheiro, o Alexandre Chaves Barcelos disse que o Internacional tem uma capacidade de investimento quase nula. E aí, Cudê, como é que faz para contratar então? Qual é a solução, qual é a fórmula? Essa foi a minha pergunta para ele. E aí ele disse, eu não sei, sinceramente eu não sei. Nós precisamos das contratações, mas não há plata.
né? Ele tinha usado essa expressão, inclusive, antes da minha pergunta, e eu reutilizei justamente para utilizar esse termo dele mesmo para fazer essa pergunta. Qual é a solução, então? Se não tem dinheiro e precisa contratar 2 meias, um atacante, um zagueiro, faz o quê, então? E aí, o Eduardo Cudê não tem essa resposta. Ele até mencionou, né, que a diferença para outros concorrentes do Inter no mercado, por exemplo, é de 40-0 para os outros que têm dinheiro para contratar, que têm capacidade de fazer propostas melhores financeiramente. Eu até perguntei para ele, no momento da formulação da questão, se poderia ser a venda do projeto, se poderia ser uma participação dele, Eduardo Cudê, se o Inter tenta seduzir as pessoas, os jogadores, não só com dinheiro, mas com a ideia de ser um líder do Brasileirão, disputa de Libertadores, disputa de Copa do Brasil, com o Eduardo Cudê, que é um treinador que chegou agora, se tudo isso poderiam ser fatores, mas o Cudê não acabou não respondendo essa parte, né? Se a venda do projeto, se a participação dele poderiam ser fundamentais na busca no mercado sem ter o dinheiro. E aí ele fez uma analogia que foi a seguinte, e é aqui que eu quero responder o técnico Eduardo Cudê. Porque o Cudê disse, olha, pensa que a gente vai fazer um churrasco. Quem não tem dinheiro vai fazer um tipo. Quem tem dinheiro para ir no mercado para fazer esse churrasco, com certeza vai fazer mais churrasco. Vai fazer um churrasco melhor, vai ter mais condições de fazer o churrasco. Aí ele falou, olha, eu espero que eu esteja à altura do teu churrasco. E aí eu preciso então, para fechar o vídeo, responder aqui o técnico Eduardo Cudê e dizer que não, Cudê, não está no nível do meu churrasco, porque certamente você tem muito mais plata do que eu para fazer o churrasco. Então, dessa vez eu vou ter que passar o fato de eu bancar o churrasco. Se quiser me convidar aí, eu tô dentro. Olha só, se você gostou do vídeo, se gosta do conteúdo aqui do canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho com as notificações, deixa o seu like e, claro, deixa um comentário aqui sobre essa busca do Inter no mercado. Como é que fica nesse universo pequeno de gente para buscar? Você tem alguma sugestão aí, jogador sem contrato, que pode, quem sabe, fazer uma moeda de troca aí com o próprio Potker, outro jogador? Bom, sugira aqui nos comentários que eu quero ler. Estou ansioso para ler as suas considerações a respeito dessa busca do Inter no mercado e sobre o que o Eduardo Cudê pede e o que o Inter pode dar para eles em termos de reforços. E fiquem ligados, porque a qualquer momento eu estou voltando aqui no canal para a gente falar mais de Inter, mais de Grêmio, eu estou voltando com mais informações.